Bem, meus irmãos, vamos às Escrituras mais uma vez. Agora falando aos idosos. Se você é mais jovem, acredite, você vai chegar lá. Salmo 92, 14 e 15 diz: mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo. Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Se a juventude é tempo para forjar a coroa, a velhice é o tempo de usar a coroa com sabedoria, graça e poder. Essa não é uma coroa de ouro, joias e resplendor, mas uma de vida. É o momento de colher os frutos de um longo plantio e, ao mesmo tempo, semear novas sementes. Volto ao tópico: Deus em primeiro lugar. O princípio fundamental não muda com a idade. Jesus Cristo é o Senhor, mas se aprofunda com a idade. Se purifica, torna melhor. Na juventude, colocar Deus em primeiro lugar manifesta na busca por uma decisão nas grandes decisões. Na velhice, esse próprio tópico é a âncora da alma em meio às tempestades. E acreditem, elas virão. Tudo envelhece. O corpo, as amizades, as casas, as capacidades. Nosso templo, que é chamado novo templo, está em reforma, porque precisa reformar. É interessante isso, meus irmãos, quando as forças diminuem e o mundo que nós conhecíamos se transforma tanto, a única constante é Deus. Deixa eu repetir isso. No mundo que muda tudo, até a forma de dinheiro, de pagar. Falou, outro dia eu estava com uma nota de R$100 no bolso, eu fiquei com essa nota há 2 semanas, porque ninguém aceitava. Não tinha troco, não tem isso e tal. O senhor passa Pix, tem outro cartão. Porque muda. Quando que no passado você oferecer dinheiro, as pessoas diziam, não, é melhor dar outra coisa. Mas Deus continua sendo Deus. Colocá-lo em primeiro lugar na velhice é a transição de uma fé que diz, Senhor, me ajude a fazer, para Senhor, seja a minha força. É uma nova perspectiva, leveza e maturidade emocional. A velhice concede um ponto de vista que o dinheiro e algumas coisas da vida não podem comprar, que a gente chama de perspectiva do cume. É quando você está no alto da montanha e você olha para trás e vê coisas que você achava que eram fundamentais, e hoje você pensa, que bobagem. Ou ainda vê situações, o peso da idade, meus irmãos, não precisa ser um fardo de arrependimento, mas pode ser a leveza da graça de Deus. E essa é a verdadeira maturidade de um cristão. É a capacidade de perdoar a si mesmo, aos outros, de soltar as mágoas, de viver um coração grato pelas alegrias passadas e confiante quanto ao futuro eterno. Meus irmãos, é um tempo de redirecionar o foco. Menos ênfase no que é temporal e mais ênfase no que é eterno. Eu tenho a impressão que quando somos jovens corremos atrás e devemos correr atrás de dinheiro, de coisas, de situações, mas vai chegando a maturidade, isso começa a perder a importância para algo realmente importante. É interessante, a oração pode se tornar mais profunda, a leitura da palavra com mais significado, as palavras fé, esperança e eternidade ganham significados reais. A velhice não é tempo para parar, mas para redirecionar. Pode ser que as pernas não corram tanto, mas as mãos ainda podem ser postas em oração. Talvez ainda não haja uma disposição para muitas jornadas, mas as jornadas que fizerem são precisas. A mente ainda pode orar, a boca pode louvar, o coração pode amar. Tenho visto
a vida de alguns servos do Senhor que enfrentando dificuldades, quando a gente pede, vamos orar, levanta e ora. Eu conheci uma senhora, lá em Brasília, era organista da igreja, a dona Laura. Ela foi acometida de um caso grave de Alzheimer, e ela esqueceu de praticamente tudo, menos dos hinos que ela tocava. Porque, meus irmãos, o que está gravado no coração, ainda que a mente esqueça, continua. A família é importante. O papel do idoso da família agora se evolui de provedor para guardião. É tempo de ser o patriarca ou a matriarca da família, da fé, o elo vivo que conecta as gerações. É aquele que diz, vamos juntos sentar aqui agora e vamos orar. E todo mundo ora. A declaração de Josué, meus irmãos, é significativa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero relembrar Josué, depois de tudo que passou, ele disse, ó, essa terra toda é minha. Olha, isso aqui eu fiz. Está vendo essa casa? É minha. Ele diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque isso é o que importa de verdade. Ele não impõe, ele lidera pelo exemplo. Ele diz quem faz. O maior legado que o idoso pode deixar não são bens materiais, mas a herança de fé. É aqui que reside um perigo sutil que passa no envelhecimento. São pessoas mendigando afeto, cobrando dívidas de gratidão dos filhos e netos. O amor cristão na velhice, meus irmãos, não é passivo. Ele é ativo. Ele não é carente, ele é doador, ele é abençoador, mesmo quando não se sente abençoado. Ele continua, é oferecer um colo quando o próprio corpo dói, é poder estender as mãos quando às vezes já está tão pesado do dia. É a diferença daquele que crê. Meus irmãos, precisamos observar os mais idosos, com seus erros e acertos, mas precisamos tomar cuidado, que eu chamo de armadilhas da velhice. Cito algumas delas. Primeiro, tornar-se escravo da doença. O exemplo bíblico é Jó, que Jó começa a ficar completamente doente, a ponto de pegar um caco e ter que raspar, e ele vai lamentar e lamentar de tudo aquilo que está sofrendo. Cuidado. A dor e a limitação física são reais, a doença é real. Mas entenda, você tem uma doença, a doença não pode te ter. O meu primeiro médico, endocrinologista, Dr. Arduino, quando eu fiquei diabético aos 5 anos de idade, eu lembro dele chegar para minha mãe e para mim, e ele foi muito direto para mim. Olha só, Rubens, ele chamava de malandrinho. Olha só, seu malandrinho. Você é diabético, mas você não é doente. Trate de viver a sua vida. E quando muitas vezes eu chego a algumas pessoas chegando para mim, lamentando no alto da sua já idade adulta e diz, ai pastor, eu sou diabético, a minha vida acabou. Eu falei, então... Ah, mas eu sou hipertenso, a minha vida acabou. Eu falei, então, vá ao médico, faça o tratamento. Esse mesmo médico, Dr. Arduino, dizia, quer viver bem? Adquira uma doença crônica e cuide dela. Porque você vai se alimentar melhor, você vai fazer exercícios, você vai ao médico regularmente e vai fazer exames regularmente também. Embora seja uma droga. Mas a doença não pode te ter. Encontramos pessoas que só falam de doença. O passatempo semanal é ir em médicos, e vejam, tem que ir em médicos sim, mas a doença não pode te ter. Cuidado com isso. É admirável quando, apesar das enfermidades, alguns se levantam para orar, cantar hinos e interceder pelos doentes.
Negligência de Salomão é a fidelidade do passado, mas não é passaporte para o futuro. A gente tem que tomar alguns cuidados com isso. Salomão prova que a gente pode cair. E atenção para isso. Não pode relaxar a vigilância espiritual, ídolos sutis e coisas assim tem que ser tirado. É preciso renovar diariamente a nossa experiência com Deus. A amargura de Asa, o rei, ele já no fim da vida, ele começa a fazer umas bobagens. Ele foi muito bem, mas de repente começou a pensar por si próprio e fez uma negociação com o rei da Síria, que Deus não havia permitido. Depois ele começa a ficar muito doente, e ele, em vez de consultar a Deus em primeiro lugar, vai consultar homens. Cuidado com isso, e é armadilha culpar Deus pelas dores da vida. Apego ao passado, viver apenas de memórias boas e ruins não é bom e dificulta o novo de Deus. Há uma coisa que precisamos aprender na vida, que é virar as páginas da vida. Vamos olhar para trás, aprender e lembrar, mas não dá para viver no passado. Não dá. É preciso compreender, meus irmãos, os dias, é claro, mas eu não falo aqui, insisto, de ficar lembrando as coisas boas, isso faz parte. Mas Eclesiastes 7,10 vai dizer: não digas, porque foram os dias passados melhores. Não diga isso. Entenda a viver o presente. Medo das mudanças. Todos nós temos medo de mudanças, por mais que você seja inovador. Isso faz parte da vida. Mas eu quero que vocês entendam que o mundo está mudando agora rápido demais. Muito mais do que foi no passado. Mas está mudando tão rápido que para algumas pessoas já não acompanham essas mudanças. Estávamos falando de dinheiro, depois falávamos de cartão, agora de Pix, ou de passar o relógio ou o celular e fazer compras. Imagina como é a cabeça de uma pessoa que onde diz assim: eu preciso saber tal coisa, vai na internet. Mas como? Como? Mas a fé exige flexibilidade, meus irmãos. Flexibilidade. Orgulho da velhice, aí é recusar de receber ajuda por orgulho, vaidade. Entendam, meus irmãos, na história da nossa vida, vamos até um ponto, em determinado ponto, todos nós vamos precisar de ajuda. Eu sei que ninguém quer ser peso para ninguém, ninguém quer dar trabalho para ninguém, ninguém quer fazer isso, mas entenda, vai chegar um momento em que não vai dar. E aí, você tem que deixar o seu orgulho de lado e entender que agora você precisa de ajuda. Que Deus nos ajude a sermos humildes, para sermos dependentes, valorizando cada etapa da vida. Negligência com a família, distanciar dos filhos, dos netos. O chamado bíblico é transmitir a fé e cuidar de toda a família. Tenha a família em primeiro lugar. Negligência espiritual, deixar hábitos espirituais de comunhão de lado. O envelhecimento exige ainda mais uma busca por Deus, meus irmãos. Ainda mais. E finalmente o desvio da fé. Dúvidas tem, decepções também. A vida também traz algumas surpresas, algumas boas, outras nem tanto. Mas precisamos perseverar até o fim. E o que eu preciso fazer então para isso? A palavra aqui é preparo. Use sua voz, como Josué, não se cale. Chama o povo, conta a história, aponte para Deus. Permaneça no templo. Ana, aquela das histórias de Lucas capítulo 2, olha que frase extraordinária. Ana
não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. Ela ficou viúva depois de 7 anos de casado, e depois ela permaneceu no templo, e depois de idosa, sabe o que ela fazia? Ela ia para a igreja, meus irmãos. Ela estava na casa do Senhor, porque aqui é lugar de criar filho, aqui é o lugar de crescer, aqui é o lugar de amadurecer, e aqui é o lugar de envelhecer, para a glória do nosso Deus. Lembremos disso, o exemplo de Ana, Lucas 2, de 36 a 38. E espere com esperança. Simeão, outro idoso, ele tinha uma única oração: eu quero ver o meu Salvador. E o Espírito havia falado no seu coração que ele não ia conhecer a morte sem ver Jesus. E aquele ancião que estava ali no templo viu um bebê nas mãos de Maria e José. Ele pegou o bebê no colo e deu graças. Eu vi o meu Salvador. Isso é velhice. A jornada não termina aqui. A velhice, sob a ótica cristã, é a antessala da glória, ou o prefácio da eternidade, como eu gosto de dizer. É o último trecho da corrida, com os olhos fixos no alvo, que é o Senhor. Cada dia é uma oportunidade para desapegar um pouquinho mais do passado e começar a vislumbrar o futuro. E o amor de Cristo, que venceu a morte, é o que realmente fica. É impressionante como é necessário amar, como Cristo nos amou. Amar ao próximo, amar a si mesmo. Amar a família e amar acima de tudo. E quando os outros errarem, perdoar. E quando os outros afligirem, amar mais ainda. Porque, meus irmãos, vamos perceber que no final de tudo, e como 1 Coríntios 13 nos diz, fé, esperança e amor. Mas destes, o mais importante é o amor. Bem, ao final do discurso de Josué, nos capítulos 23 e 24, ele toma uma pedra grande. Uma pedra. E eu trouxe esta aqui. A pedra era um testemunho silencioso. A pedra não tinha inscrições, não tinham palavras ditas, era apenas uma pedra. Mas essa não estava no meio do caminho. Essa estava lá para lembrar, e ele dizia que essa pedra será uma testemunha do que vocês decidiram aqui, de quem vocês vão se tornar e o que vocês vão fazer. E eu fico pensando que nesses dias, o que precisamos lembrar, dos jovens aos idosos, é exatamente isso. O que vocês estão deixando para que esta pedra testemunhe assim? O livro de Josué encerra com um dos versículos mais poderosos para um idoso. Diz assim: Israel serviu ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda viveram muito depois de Josué e que sabiam de tudo o que o Senhor fizera por Israel. Esse é o ápice do envelhecer bem. Não foi apenas o que Josué fez, mas que depois do que fez, o povo não se desviou da fé. E por muitos e muitos anos, o seu legado continuou. Entenda, o legado não foi uma pedra, uma estátua, foi a fé que deixou para muitas e muitas gerações. Por isso, nesta manhã, se você for fazer um inventário da sua vida, eu espero que o primeiro e maior item seja simplesmente a sua fé em Cristo Jesus. E que Deus nos abençoe a viver bem, a envelhecer bem, e quando chegar o dia, assim, a viver eternamente com o nosso Senhor.